Você vai lá no meu perfil e você vai me mandar a palavra caderno, que eu vou te mandar um passo a passo para fazer o exercício do caderno, que eu fiz e mudou minha vida. Por quê? Porque é o que eu falei para você, de você ter clareza sobre quem você é, onde você quer chegar, o que você quer da sua vida, sabe? Então foi um exercício muito importante para mim. Hoje em dia eu não faço mais mapa dos sonhos, deixo essa para quem gosta de fazer muita visualização, e aí eu uso o exercício do caderno. Que é, no caso, a escrita mesmo, né? Você escrever exatamente o que você quer. Eu vou começar a fazer isso. Tem que ter. E não precisa, para o de perfeição aqui, Não precisa ser... Primeira vez que eu fiz esse exercício, eu nunca tinha visto ele em lugar nenhum. Eu peguei um caderno do escritório de direito que o Giovanni trabalhava na época, um caderno aleatório. Peguei ele, e aí o que eu recomendo é você separar folha por folha, tipo assim, uma folha. Como eu quero ser visto? Outra folha. Que bens materiais eu quero ter? Quando você tem uma folha inteira, frente e verso, para você escrever quais bens materiais você quer ter, você começa a se perguntar, caramba, eu acho que eu não tenho tanta coisa assim para pedir. E aí esse exercício te dá muita clareza sobre onde você tá errando, onde você tá deixando de enxergar, sabe? A questão do caderno, que ele substitui mapa dos sonhos na sua percepção de lei da atração. Você poderia explicar pra gente como funciona, assim, de forma resumida, a lei da atração? A lei da atração não, o caderno, a questão do caderno. Eu acho que a parte mais importante é desapegar. Então, o que eu faço, que eu acho que é onde a maior parte das pessoas erram, é eu pego o caderno, eu escrevo tudo que eu quero e eu guardo o caderno. Eu não fico pegando o caderno todo dia. Eu não fico olhando o que eu pedi. Eu não fico, ai meu Deus, será que... Não, eu guardo o caderno. Tanto que se você para, não sei se você já assistiu o documentário do Segredo. Já assisti há uns 10 anos atrás. Sim, foi o primeiro documentário que eu tive contato quando eu comecei a estudar a lei da atração. Então, se você ainda não assistiu O Segredo, joga depois daqui do podcast O Segredo no YouTube, que tem lá gratuito, você vai assistir. É ótimo. Tem uma parte que aparece uma pessoa que ele fala do mapa dos sonhos e que ele também teve essa relação de fazer o mapa dos sonhos, passar por um período de estresse, de que aquilo não estava se realizando. Só que qual foi o ponto alto para mim de quando ele fala? Ele fala que ele guardou o mapa e nunca mais olhou. E aí, anos depois, quando ele estava se mudando para a casa dos sonhos dele, o filho dele achou um mapa. E aí abriu. E ele estava se mudando para a exata casa que ele tinha colocado. Só que por que isso acontece? Porque ele desapegou. Então tem uma frase que eu sempre repito, que é: eu não posso querer algo que já é meu. Se eu tô ali com um caderno e eu preciso disso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não é pedir desapegar? Se eu pedir desapeguei, se for para ser meu, é meu. Não tem porquê eu ficar toda hora. É igual eu te dar... Então aí escreveu... E guardou. E guardou, mas tem que escrever. E você tem que escrever, por exemplo, eu quero a casa dos sonhos. Você descreve a casa dos sonhos? 3 quartos, uma piscina? Eu descrevi a casa que eu moro hoje. Há 1 ano já. 1 ano atrás. A gente estava super procurando um apartamento para se mudar lá em São Paulo. E eu queria um apartamento que tivesse varanda, tivesse 3 quartos. O aluguel custasse valor X, que era até onde a gente podia pagar na época. Eu descrevi a casa exatamente. E é a exata casa que a gente mora hoje. É exato. E eu fiz isso para aluguel, não foi nem para minha casa própria ainda, viu? Para aluguel. Então, para os desejos que você quer, é interessante você descrever até com detalhe. Sim. Isso serve também para os bens materiais? Pô, eu quero carro tal. Sim, então, por exemplo, minha primeira experiência, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu ganhei do meu caderno foi um iPhone. Na época eu tinha um iPhone 8. Era aquele de botão ainda. Do botãozinho. Com um botão que tava... Meu filho, o botão tava estufado, a bateria estufada. Tava sem botão, na real. Eu tava clicando dentro, assim, do celular mesmo. E aí eu escrevi. A primeira vez que eu fiz esse exercício do caderno, eu fiz sozinha. Fiz sem o Giovanni, não contei pra ele. Eu tinha ficado muito chateada que eu tinha rasgado o mapa dos sonhos. E fiz o exercício do caderno e guardei. Peraí, você rasgou? O mapa dos sonhos. Ah, tá. Mas desapegou porque sabe que isso não... Desapeguei. Ah, tá, beleza. Aí eu peguei e falei uma coisa que é muito importante dentro da lei da atração, que é: isso aqui não funcionou pra mim. Não quer dizer que não exista. Quer dizer que desta forma não funcionou pra mim.
Então eu vou buscar uma outra forma de querer a mesma coisa de um outro jeito. Fim. E esse é um erro grotesco das pessoas. Elas pensam assim, fiz o mapa dos sonhos e não aconteceu. Não presta, não realiza, é tudo mentira, charlatão. Não é sobre isso. Se não foi confortável pra você, o que você fez que não foi confortável? O que você pode mudar? E pra mim foi começar a escrever no caderno. Então sempre é um ajuste. Exato. Não é desistir, mas é um ajustar. Exatamente. Então eu ajustei. Comecei a fazer o exercício do caderno. Primeira vez que eu fiz o exercício do caderno, eu fui lá, escrevi e olha como eu era a mentezinha limitada. Tudo que eu pedi deu uma folha. Podia ter pedido mais. Uma folhazinha só. E aí eu fui e guardei. Relembrando que nessa época que eu escrevi o caderno, eu trabalhava, ganhava R$1.000, não empreendia. Giovanni estava tentando empreender, não estava tendo resultado. Nossa vida estava virada de cabeça para baixo, a gente estava tentando dar certo. A gente tinha R$5.000 na reserva de emergência e fim. E essa era a nossa vida. E aí eu lembro que eu escrevi que eu queria um iPhone 13 branco. Escrevi certinho. E aí nossa vida deu uma girada, que acho que o Giovanni deve ter contado aqui, que foi quando ele fez os primeiros 20 mil em 20 dias. E aí a gente começou a empreender, começou a ter resultado. Isso em dezembro de 2022, ele. E eu ainda não estava empreendendo. Eu estava só ajudando ele e acompanhando ele. E aí quando foi dia 31 de dezembro, chegou um pacote lá em casa. Eu falei, que é isso? Aí ele, eu comprei um presente pra você. Eu falei, um presente pra mim? O que você comprou? Ele comprou um iPhone 13. E ele branco. não sabia. Não, ele nunca tinha visto o caderno que eu tinha feito. Aí foi quando eu falei, cara, eu tenho que te mostrar um negócio. E estava dentro da cama. Era a cama baú que a gente tinha. Aí eu abri a cama, mexi nas caixas, peguei o caderno e mostrei pra ele. E bonitinho, 13, branco. Exatamente, do jeitinho que eu tinha pedido. Aí ele falou, caramba, amor, isso é muito poderoso. Aí eu falei assim, vamos fazer junto o caderno? Agora você acredita? Pior que ele teve uma boa crença desde o começo, sim. sabe? De, tipo assim, ser aberto. Não é que ele acreditava, mas, tipo assim, também não duvidava. Ele chegou a fazer uma mapa dos sonhos também junto comigo. E aí eu falei, vamos fazer o exercício do caderno juntos? Mas, tipo assim, cada um com o seu caderno, mas a gente faz junto e depois conta um pro outro. Legal. Aí foi quando ele começou a fazer.